Olá, hoje a palavra escolhida é para quem está precisando de uma orientação divina. E a palavra de vida vai trazer para você a orientação que você precisa aí no dia de hoje. O título do texto de hoje chama-se A Pesca Maravilhosa. Ele se encontra no livro de Lucas, a partir do versículo 1 ao versículo até o versículo 7, não, 8. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Somente até aqui. Muito bem. Esse texto de hoje, ele nos traz a ideia aqui de que muitas vezes, quando estamos qualquer determinada coisa que nós vamos fazer, nós devemos pedir e esperar, muitas vezes, a ordem de Jesus. Olha bem, Pedro e os seus colegas estavam pescaram, né, tentaram pescar a noite toda e não conseguiram. E aí Jesus chegou, ele começou a usar o barco que eles tinham, né, ido pescar para poder falar para as multidões, né, para a multidão. E aí depois que ele terminou de falar, né, ele falou com Simão assim: Faze-te ao largo, né, vai e lançai as vossas redes para pescar. Aí o que Pedro diz? Mestre, ainda teima ainda. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não conseguimos pescar nada. Mas aí ele já fala assim: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Prestem bem atenção. Na primeira vez que Pedro foi pescar, ele não esperou a ordem de Jesus: vai para aquele lado, ou vai para este lado, ou lança as redes, né? Simplesmente ele foi pescar, né? E nesse texto aqui, nós vemos o quê? Que necessitamos, muitas vezes, todas as vezes, em todas as áreas da nossa vida, se a gente pretende estudar, nosso trabalho, nossa vida, para saber qual direção tomar, uma estratégia, né? Nosso casamento, com os nossos filhos, né? Muitas vezes nós precisamos de ajuda, né? Divina para poder nos orientar. Aí, o que acontece? Quando Jesus nos dá a ordem, a situação é diferente. Prestem bem atenção. O mar estava lá, da mesma forma, eles foram pescar. Os peixes estavam lá no mar, certo? Certo. Mas quando Jesus mandou que eles fossem pescar novamente, Jesus já sabia que eles tinham ido. Com certeza, o que ele fez? Ele comandou o peixe. Vem para onde que eles vão jogar a rede agora. Jogaram-se as redes, encheu todas aquelas redes, encheram tanto as redes, que o barco quase tombou de tanto peixe.
para analisar que quando Jesus ordena alguma coisa, que quando estamos sob a direção dele, pelo modo que ele quer, a hora que ele quer, porque muitas vezes nós queremos fazer determinada coisa e às vezes não está no momento ainda, não é o momento ainda, né? Mas nós insistimos, insistimos, insistimos. Mas quando Jesus manda lançar a rede, é para você lançar, sem duvidar. Mesmo que você já tenha insistido no seu casamento, às vezes você vai pensar assim, nossa, mas acho que não dá mais não, né? Mas quando Jesus manda você lançar a rede, pode ser no mesmo lugar, pode ser na mesma casa, pode ser o mesmo casamento, pode ser o mesmo filho, pode ser, a situação vai ser a mesma. A diferença é que você vai alcançar aquilo que você foi buscar. Essa é a diferença de você andar sob a ordem de Jesus, sob o comando dele. Os planos de Deus, os nossos planos, eles são frustrados. Às vezes eu falo assim, eu quero trabalhar num banco. Pois é, mas aí esse não é o plano de Deus. E aí? O meu plano pode ser frustrado. Às vezes o plano de Deus é para que eu trabalhe numa multinacional e não em um banco. Às vezes o plano de Deus é que eu trabalhe num serviço mais humilde. Às vezes esse não é o meu plano, mas esse é o plano de Deus. E o plano de Deus, os planos de Deus não são frustrados. E aí quando a gente consegue ouvir o plano de Deus para nós, a ordem de Deus para nós, tudo às vezes no princípio você não entende tão bem. Por que que deu tudo errado? Por que que deu tudo errado? É porque não era para você ir. É porque não era para você fazer. Não era o momento ainda. Às vezes você pode ser que esse é o plano de Deus, mas não para agora, mais à frente, né? Então, nós não entendemos muito bem. Eu só entendo nesse texto que quando é o momento, quando é o plano de Deus, os caminhos se abrem. As portas se abrem. E tudo que você vai fazer prospera. Então, por exemplo, se está na hora de você mudar de emprego, aí esse é o plano de Deus para a sua vida. É o momento? É o momento. Então as portas vão se abrir. Se o que você tentar produzir, o que você tentar fazer, o que você tentar mostrar, né, no seu trabalho, você vai conseguir. Por quê? Porque é o seu plano, mas em primeiro lugar é o plano de Deus. E sob a ordem dele, nada é frustrado. Se o casamento está no momento de reconciliação, está no momento de crescimento, você está pedindo a Deus. E ele viu que você já passou por muita coisa, ele viu que você já está cansado, igual Pedro aqui. Você já está cansado, você já não quer mais insistir, você já não aguenta mais, né? Mas aí Jesus fala assim: lança a rede. Aí é o momento que às vezes o seu esposo vai te ouvir, né? Porque se Deus mandou você falar, muitas vezes, às vezes ele não te escutava antes, mas a partir do momento que Jesus manda você lançar a sua rede, é porque a partir daquele momento, tudo que não provém do Senhor vai cair por terra. Toda necessidade de libertação ali vai acontecer. E aquela pessoa vai passar a te ouvir, certo? Às vezes o seu patrão não olhava para você, por exemplo, com o olhar de que você poderia crescer dentro da empresa que você trabalha. Mas a partir do momento que o Senhor olhar para você e falar, agora é o momento dessa pessoa crescer nessa empresa, o que vai acontecer? Os olhos do seu patrão vão olhar diferentes para você e vão começar a enxergar as qualidades que existem em você. Então, é o momento de você lançar a rede quando você ouvir a voz do Senhor. Lance a rede. Lance a rede. Aí, vamos pensar uma coisa. Quando vamos saber quando lançar a rede? Precisamos o quê?
precisamos estar perguntando ao Senhor e colocando as nossas vidas à disposição dele. Eu aprendi uma coisa, eu aprendi que a gente deve colocar a nossa vida nas mãos dele e confiar. Eu oro assim, ó. Senhor, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu não sei o que fazer, eu não sei qual direção tomar, mas eu só sei de uma coisa, que o Senhor quer o melhor para mim. Então, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e o Senhor faça dela o que o Senhor quiser. E sobre a tua ordem, Senhor, qual a direção eu devo tomar? Me mostra. Se não for para eu ir por determinado caminho, que o Senhor tranque aquele caminho para que eu desista, para que eu não vá. Se não for para frutificar, eu não quero perder meu tempo. Eu não quero, sabe o que eu não quero mais? Eu não quero mais que os meus planos se frustrem. E para isso, os meus planos precisam ser os planos do Senhor. Então eu preciso estar em conectividade, certo? Eu preciso estar com a mente de Cristo para que os meus planos não sejam frustrados e eu escute a ordem. Porque até então, enquanto eu mesmo quero me mandar, eu mesmo quero fazer, eu mesmo não quero saber de ninguém dar opinião, você vai cair, você vai errar, você vai frustrar, muitas vezes você não vai colher. Mas a partir do momento que você entrega a sua vida, o seu caminho nas mãos do Senhor, o negócio muda de figura, tá? Quem está no seu caminho, se for a hora desse caminho abrir, o caminho abre para você passar. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Quando o povo de Israel estava no deserto e o povo precisava sair, não, antes do povo ir para o deserto, o povo estava no Egito escravo. Aí o que que aconteceu? Deus simplesmente deu a ordem para Moisés libertar o povo. O faraó insistiu, 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 prendeu, prendeu, prendeu. Mas na hora que Deus falou: não, meu filho, agora você vai libertar o meu povo, e é agora. Aí simplesmente o povo foi liberto, saiu da forma como que Deus quis que saísse, levando tudo, levando animais, levando ouro, levando tudo. E aí chegou no meio do caminho, estava o deserto, o mar à frente. Aí o que que aconteceu? Eles precisavam que o mar se abrisse. Simplesmente o mar se abriu para o povo de Deus passar. Então hoje eu quero deixar essa palavra para você. Ande sobre as ordens do Senhor Jesus, porque você receberá vitória, você vai ter caminhos abertos, você vai ter planos concretizados. Então, coloque a sua vida na disposição do Senhor e Ele há de fazer o melhor por você.